Enquanto isso, a gente vai conversar agora com a Beatriz Frenner sobre o posicionamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, diante das manifestações, resultado das urnas, horas depois aí do processo eleitoral ter terminado. Ainda temos silêncio do presidente Bolsonaro. Beatriz Frenner, bom dia para você mais uma vez. Oi, Rafa, bom dia para você, para o Riva e para todos. Continuamos em um silêncio, né? Já são mais aí de 30 horas após o resultado oficial das eleições e permanecemos sem um posicionamento do atual presidente, que não venceu aí no segundo turno, perdeu, portanto, foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Jair Bolsonaro até o momento não se pronunciou sobre o resultado das eleições. Esse pronunciamento, ele é tradicional, geralmente logo após a vitória, o resultado de um pleito, o presidente vencedor, o presidente derrotado, ambos fazem um pronunciamento. E até o momento o Bolsonaro não fez isso. Já se sabe nos bastidores, em conversas aí com agentes políticos próximos a Bolsonaro, que ele não deve contestar o resultado das urnas. Mas agora a grande expectativa pelo pronunciamento dele é justamente em relação a essas manifestações, porque a gente vê o público, né, os eleitores de Bolsonaro contestando o resultado das urnas e criando esses protestos aí que estão gerando tumultos pelo país inteiro. E é justamente uma resposta sobre isso que é aguardada. Eu me lembro muito bem, fazer uma relação aqui com o que aconteceu nos Estados Unidos, na eleição entre Trump e Biden, que também teve protesto logo lá na sequência, e o presidente derrotado, Donald Trump, demorou muito para se pronunciar, o que acabou fazendo com que o caos crescesse cada vez mais nos Estados Unidos, entre protestos envolvendo os eleitores dele. O que a gente vê no Brasil são essas manifestações acontecendo em várias regiões do país, e para que esse caos, né, não se crie aí um problema maior, se aguarda justamente um posicionamento do presidente sobre o resultado das eleições e uma conversa direta também com esses manifestantes. Rafa, até o momento, nenhum pronunciamento oficial, nem mesmo conversas aí com outros candidatos mais próximos. A gente tem informação, inclusive, que Ratinho Júnior, né, o governador reeleito aqui pelo Paraná, fez uma ligação para o Bolsonaro logo após o resultado das eleições, mas também não foi atendido. Outros que estavam envolvidos com a campanha dele, Sérgio Moro, da entrevista, também falando que não conversou com Jair Bolsonaro. Então a gente vê ele ainda nesse silêncio, sem se pronunciar oficialmente a respeito desse resultado e sobre os protestos. Rafa. Obrigada, Bia, pelas informações. É isso também, vale dizer, a Bia estava falando sobre as lideranças aqui do Paraná que tentaram ligar para o Bolsonaro, né, pós-eleições, tipo Ratinho Júnior, né, e mencionou o Sérgio Moro, o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Demar Traiano, foi outro também. Tentou ligar para o Bolsonaro, mas não teve resposta. E a gente sabe ontem, até pela análise que o Marcos Souza, jornalista aqui do grupo Jovem Pan, trouxe, que a ordem era: ninguém chega perto, nem aliados. Não se aproxime. Não Ele se aproxime. Quer receber ninguém. Não quero receber ninguém. Estavam com ele os filhos, né? No dia da apuração. Então, antes de eu passar a bola pro Riva comentar esse retrato de momento que a gente tá trazendo para você, ouvinte, colocar para quem tá na live lá, ó, a manifestação que a gente viu da família Bolsonaro por parte do Flávio Bolsonaro pós-eleições, né? A Michelle Bolsonaro também postou um trecho bíblico Sim. e tal, mas o Flávio Bolsonaro foi quem se manifestou mais diretamente sobre isso, dizendo obrigada a cada um que nos ajudou a resgatar o patriotismo, que orou, rezou, foi pras ruas, deu o seu suor pelo país que está dando certo e deu a Bolsonaro a maior votação da sua vida. Vamos erguer a cabeça e não vamos desistir do Brasil, Deus no comando. Além disso, vale pontuar sobre esses posicionamentos de governo, né, que o vice de Bolsonaro, né, o general Mourão, quebrou o silêncio do governo e enviou uma mensagem a Geraldo Alckmin, que é tido aí como interlocutor possível para essa transição. Então, Riva, a situação de momento é essa. Aguardamos ainda o início da coletiva da Polícia Rodoviária Federal, os bloqueios começam a se desmanchar, mas temos o silêncio do presidente da República. É isso, né, gente? É um silêncio ensurdecedor, né? Ele precisa quebrar esse silêncio, ele precisa vir e dizer o que pensa sobre absolutamente tudo isso. Existe a possibilidade, se faz essa análise nos corredores palacianos, que ele vai reconhecer, essa é a expectativa, que perdeu, mas não vai parabenizar o PT. E não tem nem que parabenizar ninguém, né? Democraticamente seria o ideal. É assim, no Brasil existia uma tradição. O político que perde liga pro vencedor.
liga, reconhece a derrota, isso é gravado entre eles e vida que segue. E segunda-feira já é instituído o governo de transição. É assim desde 2002. É uma lei de 2002 que foi regulamentada no ano de 2010, né? A lei de transição. E quem toca é o chefe da Casa Civil, são 50 cargos comissionados com salários de R$ 2.700 a R$ 17.000 que são dados ao candidato vencedor, para fazer esse governo de transição. A expectativa é que quem vá comandar isso por parte do governo petista agora seja o Geraldo Alckmin, que tem interlocução entre as pessoas, né? Sempre foi daquele PSDB de origem, mas conseguiu transitar na centro-direita, e o ministro-chefe da Casa Civil vai comandar por parte do governo federal. Isso é democrático, é justo, é legal. Gente, nós tanto ouvimos falar uma expressão assim, o Brasil vai virar a Venezuela, e nós temos muita gente pedindo a volta da ditadura militar. O que é que nós temos na Venezuela? O que é que nós temos em Cuba? Alguém pode me dizer se são governos democráticos? Se você está pedindo ditadura militar, você está querendo se igualar a Venezuela e Cuba. A Nicarágua? Esse não é o caminho. Esse não é o caminho. Eu vou repetir essa frase porque falar agora qualquer coisa é você ser petista. Eu não estou contente com o resultado das eleições. É difícil uma postura democrática, né, Riva? Se você não for de direita igual a pessoa que está comentando, você não é o suficiente. Não. E aí assim, Rafa, o povo tá nas ruas. Não, peraí. Os eleitores que discordam do resultado da eleição, e parte deles está na rua. A gente não pode generalizar. Nós temos 215 milhões de pessoas nas ruas. 58 milhões de eleitores do Bolsonaro que não concordam e que estão tocando sua vida de qualquer maneira sem concordar com o resultado das urnas, tá certo? Ontem eu escutei um ponto de vista que falava exatamente que esse radicalismo da direita então se você não tem o pensamento similar, você morre comigo? Você morre comigo, foi o que leva a uma divisão que um próprio analista fazia ontem em rede aqui, dizendo que no caso da esquerda não existe, que diverge, briga em casa, mas tá todo mundo resolve junto. Em casa. Discorda aqui, discorda ali, mas concorda aqui. Tem aí isso, entende? Isso, gente. E a direita é isso. Aí a gente tem alguns perfis fake ali já falando sobre mudança de postura de analista. Isso não existe, é delírio seu. Ninguém muda a postura. Eu estou me mantendo coerente com o que sempre falei. Discernimento, ponderação, equilíbrio. Aceitar democraticamente os resultados das coisas. Não, eu não tô feliz. Não, eu não queria isso pro meu país. Sim, é um descondenado. Sim, é um ex-presidiário. Sim, fez o que fez. Mas ele teve 60 milhões de votos. A maioria do eleitorado brasileiro o aceitou. Votou nele. Quis isso. Ou nós vamos usar as mesmas táticas que a esquerda sempre usou, que nós criticamos aqui, do para tudo, quebra tudo, põe fogo em tudo, desobediência civil. Oi? Protesto é digno, é justo, é legítimo. Mas há formas de se fazer. Não é desrespeitando o direito de ir e vir. Hoje, quem tá na rodovia tá cometendo crime. E já tem gente sendo presa em São Paulo. Nós mostramos ao vivo na Record, na Jovem Pan News, na RIC TV Record. Nós vamos querer ver brasileiro batendo em brasileiro? É isso que a gente quer? Não. Tomem seus remédios. Não. Gente, não. Cabe à direita se organizar. E vamos lá, não caia na fake news. Artigo 142 da Constituição não prevê intervenção militar. O artigo 68 da Constituição prevê intervenção federal, mas eu já expliquei na live, é quando tem problema de alguém invadir aquela unidade da federação, quando tem problema de lei e de ordem, quando tem... Não tem nada de democracia, não tem nada de resultado de eleição ali. Esses artifícios não existem na lei, não são legais. Vamos protestar, vamos nos indignar. Mas, acima de tudo, fazer o que a esquerda fez em 2018. Se organizou, randolfizou, o presidente respirava o Randolfo Rodrigues e ia pro STF. E o Bolsonaro respirou STF. Nossa. O Randolfo Rodrigues provocou o Supremo Tribunal Federal o tempo inteiro.
Batendo recorde de petições. De petições. O Sustentabilidade lá, que é o partido dele, né? O Rede Sustentabilidade. Cabe à direita se organizar, ir para o debate democrático de novo e ser uma oposição dura e ferrenha, como o Bolsonaro teve. E tem congresso para isso. Apesar de muita gente ali, não valeu vintém, amanhã já tá do outro lado. Lembrem-se, os políticos se importam com o poder e com eles. Nós somos números e somos massa de manobras para eles. Nós vamos tocar fogo no nosso país? Nós vamos aceitar isso? Se o país se der mal, todos nós nos daremos mal. Vamos para a oposição. Vamos nos organizar e vamos cobrar, porque eu vou manter a vigilância. Como fiz com Bolsonaro, eu vou manter com Lula. E ai, se escorregar. Vamos fazer as coisas na legalidade, gente. Legalidade. Ou nós seremos as vítimas. 11 horas.